Oi, tudo bem com vocês? Eu queria conversar um pouquinho sobre Higurashi, a continuação que teve em 2020, Higurashi Sotsu e Go. Eu assisti na época, quando lançou, acompanhei o lançamento semanal, e eu fiquei um pouco em conflito quando eu assisti a primeira vez. Aí eu não soube muito bem como externalizar o que eu estava sentindo na época. Então eu esperei um bom tempo, quase 3 anos, para poder reassistir de novo tudo. Eu aproveitei e reassisti o anime clássico e depois reassisti tanto o Go quanto o Sotsu para ter uma opinião melhor. E agora consigo externalizar um pouco melhor o que eu estou sentindo em relação a esse novo anime. Antes de tudo, eu vou dar spoilers de toda a franquia Higurashi, no caso o anime. E se você nunca assistiu e pretende assistir, eu recomendo não ver a partir daqui, porque a graça é uma história de mistério, acima de tudo, e você saber o que acontece em pontos delas acaba perdendo totalmente a graça de assistir e fica uma história chata. Para quem nunca viu, aviso de spoilers. Geralmente eu não ligo para spoilers, sabe? É uma coisa que acho que a internet tem um pouco de aversão, mais do que deveria, mas em caso de histórias de mistérios desse tipo, realmente spoilers são uma coisa bem significativa. Então fica aqui o aviso. Um leve contexto, acho que para quem nunca viu e ainda tá aqui sem ligar para spoilers, Higurashi é uma história de mistério, de principalmente suspense, um pouco de terror, que narra a história de Hinamizawa, uma vila no interior que tá tendo vários assassinatos e você não sabe muito bem o que está acontecendo, e a história ela é dividida em vários arcos. Conforme esses arcos, você vai tendo diversos pontos de vista da história diferentes até descobrir o que está acontecendo como um todo. Ela segue bem aquela típica história de suspense. Só que tem um adendo aqui muito importante, eu acho que para falar, que acho que até muitas pessoas que gostam de Higurashi não sacam o Higurashi Umineko no caso, é que Higurashi ele é um suspense muito nos moldes orientais. Os suspenses que a gente está acostumado aqui no Ocidente, histórias de mistério, investigação no geral, elas têm uma estrutura muito diferente do que histórias orientais costumam ter para esse mesmo tipo de história. Histórias ocidentais, elas costumam ser lineares quando você está lidando com mistério. Então, por exemplo, você vai ter um Sherlock Holmes da vida, uma Agatha Christie, até essas séries policiais, até séries de médico, em certo ponto, são séries de mistério, você descobriu o que está acontecendo com o paciente. Elas normalmente têm uma estrutura de você acompanha uma pessoa, um investigador, alguém que está desvendando o caso. Ao longo da história, essa pessoa vai achando pistas e você vem muito do ponto de vista dela o que está acontecendo. É meio que você acompanha este personagem ao longo do mistério. Isso é um molde ocidental de histórias de suspense. Moldes orientais de histórias de suspense são um pouco diferentes. Normalmente eles brincam um pouco com pontos de vista e com principalmente linearidade. Às vezes você vê o final do mistério e depois você vê o meio e depois você vê o começo, ou você mistura um pouco disso. Isso é uma fórmula bem mais japonesa de contar histórias de terror, de suspense, de mistério. E Higurashi, principalmente, ele abusa disso num nível muito legal. Muito legal. Ele pega essa coisa da não linearidade e ela se estende por arcos e dá um contexto do porquê a história não é linear. Isso influencia muito na forma que a história está contando. Dito isso, muitas vezes você começa a história não no início dela, mas no meio, e você sempre tem pontos de vista de personagens diferentes ao longo de Higurashi. Principalmente do anime clássico, do Go e do Sotsu nem tanto. O Higurashi clássico, que engloba o primeiro anime, o Kai, que é a continuação, e o Yurei, que é uma ova extra que fecha a história. Ela não tinha pontas soltas, ela era uma história bem fechadinha, que tinha começo, meio e final. Tem algumas coisinhas que ficam no ar, mas é muito por causa do universo de When They Cry, que engloba outros jogos, e por causa disso
coisas que conectam o universo, mas são mais pequenos easter eggs que as histórias têm entre si do que pontas soltas mesmo. Dito isso, o anime não precisava de uma continuação. Mas, se eu não me engano, lançaram o anime Go em 2020 para fazer acompanhamento com o jogo de gacha que estava para sair naquele ano. No começo, eu não tenho muita certeza da época, mas eles não venderam o anime como uma continuação. Ele parecia muito mais um remake do anime clássico. Tanto que as pessoas venderam assim nos trailers e no material que estava sendo propagado, e todo mundo achou que era um remake do anime clássico. Porque por mais que o anime clássico seja muito bom, principalmente as dubladoras, a história ela é muito boa, ele tem uma animação muito feia. Uma animação realmente muito feia que não envelheceu bem, ela tá muito datada, ela é muito travada, ela lembra muito aquelas cenas feias de Evangelion que o pessoal reclamava muito em vários pontos, que eu não acho tão feio assim, mas Higurashi é muito feio. Um remake nesse ponto ia ser muito bem-vindo, mas quando o anime chegou, eu acho que lá pro episódio 3 ou 4 a gente falou, eita, isso não é um remake, isso é uma continuação. E aí todo mundo ficou, nossa, pra onde essa história tá indo agora, né? Por mais que eu tenha críticas ao final, de Sotsu principalmente, o começo de Go ele é muito bom, porque esse choque de, eita, isso não é um remake, isso é uma continuação, é muito bom. Até pelo jeito que ele é feito. Porque o anime clássico, eles têm algumas regras de como as coisas acontecem muito bem pré-estabelecidas. Os personagens, eles surtam em certos momentos, eles entram no que eles chamam de síndrome de Hinamizawa, que eles ficam completamente paranoicos, mas tem certas predisposições para isso acontecer. São certos pontos chaves na história que desencadeiam isso. É um efeito em cascata. Certo personagem pode conversar com certo personagem e tomar certa ação que vai levar a um evento no futuro. É uma coisa muito eu fiz isso e isso causa o evento B. Ele tem muito disso de causa e consequência. O que a gente está vendo é a consequência. Mas quando você chega em Go, essa consequência vai pro alto. Você não sabe muito bem o que está acontecendo. O primeiro arco, que é o arco que imita o Kate surtando no anime original, ele é muito bom. O anime clássico, Kate surta porque ele começa a desconfiar das amigas dele, da Mion e da Shion. Ele começa a ficar numa paranoia muito grande, que alguém tá perseguindo ele, que alguém tá tentando matar ele sem motivo nenhum. Isso é porque ele tá doente, no caso. E no anime Go, eles meio que viram isso de ponta cabeça. O Kate, na verdade, confia nas amigas dele e mesmo assim dá tudo errado. E você fica, eita, o que tá acontecendo agora, sabe? As regras que eu conhecia antes desse universo não funcionam mais. Isso a própria Arika comenta durante as várias jornadas dela, que essa não é a Hinamizawa que ela conhecia. Esse não é o jogo que ela jogou antigamente. E você fica nessa intriga de por que tudo é igual, mas ao mesmo tempo é tão diferente. O começo é um mistério muito bom. E esses primeiros arcos que eles vão imitando os arcos do anime clássico são os melhores. Porque por mais que eles estejam pegando o mistério original, né? Eles sempre mudam alguma coisinha e deixam aquela coisa no ar de... é igual, mas é diferente. Tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui. E quando dá a reviravolta do que está acontecendo, eu acho que é quando a história começa a despencar um pouco. A reviravolta em si, ela é boa, que a Satoko também estava voltando no tempo junto com a Arika. É um momento muito, muito legal quando você descobre o que está acontecendo. Segue bem os moldes antigos, que as pistas estavam lá desde o começo, se você só não sacou. Quando tudo se revela, você fica, nossa, isso estava esfregado na minha cara o tempo todo, isso estava esfregado na abertura e eu não percebi. É muito bom, porque é uma coisa que o anime clássico fazia bastante. Ele pegava esses mistérios que estavam escondidos, só que ele esfregava na tua cara, ele colocava o que estava acontecendo na abertura e mesmo assim você não percebia. Ele te fazia meio que de idiota, sabe? Colocava a pista na tua frente e te fazia meio de bobo. Quando a Satoko se revela a antagonista do anime Go, é muito bom porque traz essa reviravolta que o anime
fazia muito bem. Só que a partir daí eu acho que ele começa a despencar um pouco. Principalmente porque, apesar da Satoko ela ser uma vilã muito legal, mais ou menos uma vilã, porque em Sotsu eles meio que tomam um lado dela por algum motivo, o que eu não entendo até agora. Ela não tem uma motivação tão boa assim. A Arika, em contraponto, ela tava num ciclo de tortura, onde ela estava sempre morrendo, sofrendo muita dor, vendo seus amigos mortos, ou surtando, ou se matando, sendo torturados. Ela ficou presa nesse loop por 100 anos. Ela tinha um objetivo muito admirável de tentar persistir a qualquer custo nesse ciclo de sofrência, sabe? Ela queria só viver uma vida feliz. Então, o objetivo dela é muito claro. É um objetivo muito relacionável. Você entende os pontos dela. Você quer que ela se dê bem. Você quer que ela saia desse sofrimento. Mas a Satoko, o objetivo dela é que ela tava com preguiça de estudar pra prova. Basicamente isso. Ela diz que não é boa em estudar e não queria acompanhar a Arika na academia, mas isso era chato e lá ela sofreu bullying e por causa disso ela começou a viajar no tempo e torturar a própria amiga. Por mais que eu entenda, sabe, que não estava legal lá na Academia Santa Lúcia e que ela teve um poder de refazer as coisas, eu acho um salto de não quero estudar para a prova vou torturar a minha amiga por centenas de anos só porque eu não quero ir para academia com ela. Eu acho um pouco demais. Você pode argumentar que na verdade é porque ela mudou nos 100 anos que ela ficou observando Arika nos fragmentos, mas eu acho isso um argumento fraco, porque primeiro a gente não vê isso na tela, se isso aconteceu foi off-screen. A gente tem um momento em que ela confronta a si mesma, que ela não queria matar o próprio tio, mas é o melhor momento, na verdade, da Satoko, porque você vê que ela tá em certo ponto em conflito, mas sabe, é muito exagerado de qualquer forma. Até ali ela tava torturando os amigos dela de boa, sem nenhum problema, só porque ela não queria estudar pra prova. Aliás, é muito estranho, porque ela nem para conversar com a Arika Sobi durante a história. Em um dos fragmentos, ela simplesmente conversa com ela, mas ela é convencida aí, e depois ela já parte para violência sem fim e canibalismo, tortura psicológica com a amiga. É muito estranho. E é mais estranho ainda porque Sotsu tenta tomar o lado da Satoko. Ele tenta ter uma rivalidade que você tem que escolher se você é do lado da Arika ou do lado da Satoko, e eu não consigo comprar isso, porque a Satoko ela é só babaca, ela é uma psicopata, ela não tem sentido as coisas que ela faz. A Arika só quer sair dali depois de anos de tortura e a Satoko não quer estudar pra prova. As duas coisas não são comparáveis e isso enfraquece demais. O final é justamente as duas conversando. Isso poderia ter sido feito no começo, não precisava dessa história toda. Você sente um pouco que a história foi desperdício, porque esse final é meio que um desperdício. Depois de tudo, a Arika ainda perdoa ela por algum motivo e a história segue como se nada tivesse acontecido. Isso é meio broxante. Mas eu acho que o ponto principal que me faz desgostar desse final de Sotsu não é nem a Satoko, porque isso enfraquece muito a história, mas eu acho que ainda dá pra relevar. O ponto que é mais fraco pra mim são os outros personagens. É o Kate, é a Arena, é a Shion, é a Mion, porque esses quatro são jogados pra cenário móvel. No anime clássico, na continuação do clássico Rei, eles são personagens muito importantes, porque mesmo eles não tendo o poder de voltar no tempo, de ter as memórias do outro mundo, eles é quem dão força para Ika continuar. Eles é quem são em quem ela se apoia. Sem eles, ela nunca conseguiria vencer a Yamano. Eles são extremamente relevantes, tanto pro final, de você finalmente conseguir sair do loop que ela estava presa, quanto pra história todos eles têm pontos, têm arcos pessoais muito bem desenvolvidos. Eles são personagens muito gostáveis também, eles são muito diferentes entre si. E aqui eles estão de fundo enquanto a Satoko tá torturando a Arika e nem sequer aparecem direito, não são relevantes. Eles estão lá só pra ficar gritando com os outros e se matando sem motivo nenhum. Eles não existem. Se você gosta de algum deles, você simplesmente vai ficar por isso mesmo. Esse eu acho que é o ponto
mais fraco, porque todos eles são personagens muito bons, são personagens muito legais. E aqui chega um ponto que eu acho importante falar. Muita gente pode argumentar que, na verdade, eu não gostei de Gou e de Sotsu porque eu não compreendi a obra de Umineko como um todo, toda a franquia When They Cry, que toda ligação que essa franquia faz com o futuro, e é um ponto, mas eu acho que você analisar uma obra pelo que ela pode ser ou porque ela está propondo e não porque ela é um pouco errado. Por mais que ela tenha pontos no futuro para a franquia, se vai ter mesmo, eu acredito que não, isso não deve ser importante para você gostar dela ou não. Ela tem que ser boa e contida nela mesmo, e eu acho que nela mesmo ela tem muitos problemas. Eu queria falar que eu não fui infeliz assistindo Gou e Sotsu em 2020, 2021 também, porque apesar desses problemas que a obra teve, tanto na narrativa quanto com os personagens, foi uma franquia que veio num momento, eu acho que estava todo mundo em pânico em 2021, em 2020, porque pandemia, e revisitar esses personagens tão antigos foi uma experiência bem legal. Esse é um ponto muito positivo, é uma obra que eu gostei muito assim ainda de ver. Eu não vou mentir e falar assim que eu não me diverti assistindo, que eu não gostei, que eu não me emocionei, mas mesmo assim eu ainda fico um pouquinho triste, porque eu acho que ela poderia ter sido tão mais e ela não foi. E é uma pena, porque a animação tá linda, os dubladores estão dando tudo de si, mais do que nunca, e isso é muito bom. Uma das coisas melhores de Higurashi desde os seus primórdios são os dubladores, que eles são excelentes, 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 excelentes. Todos eles fazem um papel tão magnífico ali que eles dão vida à obra muito mais do que qualquer coisa. Tanto que mesmo a animação antiga, lá de 2006, sendo muito feia, eu acho que o que fez essa obra seguir tanto foi a história, principalmente, que é uma história muito boa, mas a vida que os dubladores davam pra ele é algo bem legal. Isso tá presente aqui, isso é um ponto muito forte. Então, só por ver a atuação deles dando tudo de si ali, já dá pra acompanhar esses novos animes e se divertir demais. まさかこんなところに隠したのを見つけるとはね。これで全て失敗か。ゲームセットだな、レナ。宇宙人と必死に戦ってたのに。これで人類が滅んじゃったらケンイチ君のせいだからね。は？宇宙人？ Então não é uma obra que eu não recomendo para quem não gosta de Higurashi, mesmo que você tenha tomado todos os spoilers aqui. Eu só queria desabafar um pouco porque eu fiquei um pouco decepcionado e é isso, queria ter conversado sobre. Muito obrigado se você viu até aqui. Um abraço de verdade e até! Ah!